Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora dar uma geral aqui em várias questões aqui da Coppev para concurso aqui da, da UFAL, né? Da UF de Alagoas. Então é isso aí, peguei várias questões aqui da banca para a gente dar uma olhada, ver o que a banca tem cobrado ultimamente, o que ela tem trazido, qual é o nível de cobrança das questões aqui da nossa matéria. E é isso aí, dá um abraço pra galera que tá ao vivo aí. Prazerzaço estar aqui com vocês novamente, mas vamos cair dentro, vamos matar essas questões aqui e, naturalmente, a gente vai falar das questões e vai falar um pouquinho da teoria, o que você precisa saber para matar cada uma dessas questões. Show de bola? Então é isso aí, meu nome é Rodrigo Janot, se você ainda não me conhece, e vem comigo, vamos matar essas questões. Bora! Pessoal, vamos lá. Se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram, no YouTube. Me siga até no LinkedIn. Tô lá no LinkedIn. Show de bola. Vamos que vamos. Primeira questão aqui. Questão da própria FAO, né? Técnico em 2017. Uma escola municipal com dificuldades em realizar o seu procedimento de matrículas decidiu mapear as atividades que devem ser realizadas de forma sequencial. Com base nesse contexto, dadas as afirmativas, um fluxograma ajudaria na apresentação dessas atividades e facilitaria a sua visualização. Vem para mim aqui, pessoal. Ele está falando de mapear as atividades. Mapear as atividades é mapear o fluxo de trabalho, mapear o processo, como a gente fala. O que é um processo de trabalho? É aquela série de tarefas, de decisões, de atividades que vão desembocar no produto final ali, na entrega para o cliente. Então, você tem ali aquele começo, então a pessoa pega o material, pinta, lixa, faz lá, sei lá, 500 processos ali, atividades, até chegar no final, por exemplo, uma mesa pronta lá para o cliente. Isso é um processo de trabalho. O que é você mapear o processo de trabalho? É exatamente você pegar num papel ou num computador, que é o mais comum hoje em dia a gente fazer, e você vai identificando com símbolos padronizados cada uma dessas atividades. E para que isso serve? Para a gente saber se tem algum gargalo, se tem alguma parte desse processo que está demorando demais ou que é desnecessária, para que você vá melhorando esse processo de trabalho e, além disso, serve para você conhecer o processo de trabalho. Porque é natural você chegar numa empresa, muitas vezes quando a empresa é grande, e aquele processo, você não entende bem como é que passa por quem, por que não passa, fica na mesa de quem, demora, onde é que está demorando, ou seja, o fluxograma, o mapeamento de processos, ele te ajuda a conhecer melhor o processo e, eventualmente, melhorar aquele processo. Show de bola? Então, volta aqui. Um fluxograma ajudaria na apresentação? Sim, pessoal. Fluxograma é exatamente a ferramenta que você utiliza para mapear, para descrever o processo. Então, primeiro aqui tá bonitinho. O mapeamento das atividades ajudaria a identificar etapas possivelmente desnecessárias no processo. Perfeito! Como a gente estava falando, na hora que você vai mapear um processo, você pode, na hora que você está vendo, aquela etapa ali não é mais necessária, ela não está agregando nada ali no processo, ou eu posso encurtar aquela etapa. Então, obviamente, uma das vantagens de você entender, de você mapear o processo, é você identificar aonde você pode melhorar aquele processo. Então, essa 2 aqui está perfeita. 3. É necessário que se faça uma validação do mapa do processo. Isso aqui está perfeito também. E o que é isso, gente? A pessoa vai fazer um desenho ali do processo. Então, vai virar, olha, começa aqui. Então, por exemplo, começa aqui, aí vai para fulano, que faz um negocinho, e faz um negócio aqui, aí depois vai ter uma decisão, se sim vai para cá, se não vai para cá. E aí, ou seja, isso aqui é um fluxograma, é um mapeamento. Vai chegar uma hora que esse técnico, essa pessoa que está construindo esse fluxograma, ele vai virar e falar, ó, tá aqui o mapa do processo que o cara está falando.
E aí alguém que entende aquele processo vai em loco muitas vezes e vai ver se isso aqui está certo. Ou seja, esse fluxograma aqui que foi construído, ele está de acordo com a realidade? Ele representa realmente o trabalho que é feito? Se sim, beleza, está aprovado. Se não, refaz aquele trabalho ali. Então, o gabarito é, vamos lá, tudo está certo, o gabarito é a letra E. Show de bola, vamos lá. Considere que uma prefeitura municipal, necessitando realizar um diagnóstico situacional para a construção de seu planejamento estratégico, decide levantar as suas forças com vistas a potencializá-las e fraquezas com o objetivo de minimizá-las. Para representar as forças e as fraquezas, a prefeitura deverá estruturar. Pessoal, vem para mim aqui. Isso está falando de matriz SWOT. Matriz SWOT é a principal ferramenta de diagnóstico estratégico que a gente utiliza no planejamento. O que é o diagnóstico estratégico? Nada mais do que você analisar o teu ambiente interno e o teu ambiente externo. Então, por exemplo, você vai ver o que você tem de bom e de ruim, de positivo e de negativo dentro da organização e o que você tem de positivo ou negativo no ambiente externo, fora da organização. Então, vem para a tela aqui, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Você tem, então, por que a matriz SWOT, né? Vem de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ou seja, as iniciais dessas 4 palavras em inglês, mas muita gente traduz para o português como matriz FOFA, que vem de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, FOFA, né? Então, o que você precisa saber para matar uma questão de matriz SWOT? Você tem que ver o seguinte, aqui estão os fatores internos, aqui estão os externos, aqui os positivos e aqui os negativos. Normalmente, não é o caso aqui da questão, mas normalmente a questão vai te dizer algum fator e vai te pedir para identificar se aquilo ali é uma força, é uma fraqueza, é uma oportunidade ou uma ameaça. E aí você tem que analisar aquele fator que a banca está me trazendo aqui. Ele é interno? Ah, não, ele é interno. Beleza. Ele é positivo ou negativo? Se for positivo, é uma força. Se for negativo, é uma fraqueza. Aí, não, Rodrigo, ele é um fator externo. É uma crise econômica, por exemplo. Crise econômica não é um fator dentro da organização. Crise econômica é positivo ou negativo, pessoal? É negativo, então é uma ameaça. É assim que a gente mata a análise SWOT, ou matriz SWOT. Belezinha, então a gente já sabe que o gabarito é a letra B, esse é o nosso gabarito, e a banca está trazendo diversas outras ferramentas aqui. Matriz BCG é uma matriz que lida com estratégia, com análise de portfólio. Não tem nada a ver aqui com o que a questão está falando. Aquela situação de você analisar se aquele teu produto ele é estrela, ele é vaca leiteira, ele é ponto de interrogação. Não tem nada a ver com o que a questão está falando aqui, não é matriz BCG. Diagrama de Gantt é aquele diagrama que a gente utiliza em gestão por projetos. Também não tem nada a ver que a gente controla ali quando entra cada atividade, quanto tempo vai durar o projeto. Não tem nada a ver. Balance Scorecard é uma ferramenta que também é de estratégia, mas é aquela ferramenta de gestão da estratégia da organização, você ter uma visão mais balanceada ali dos indicadores, dos objetivos, que visa você tem 4 perspectivas, né? Então, a perspectiva de aprendizado e crescimento, de processos internos, de clientes e a perspectiva financeira, para você não ficar só preocupado com o aspecto financeiro, né? Mas não tem nada a ver com o que a questão está falando aqui. E o diagrama de Ishikawa é aquele diagrama causa-efeito, que é uma das ferramentas da gestão da qualidade. Então, questão bem tranquila, matriz SWOT. Vamos para a próxima. Uma empresa pretende realizar uma análise estratégica da sua atuação. Para tanto, separou algumas ferramentas utilizadas por gestores da área de gestão estratégica.
Nesse levantamento surgiram as técnicas análise SWOT, matriz BCG e 5 forças de Porter. A respeito dessas técnicas, dadas as afirmativas. Então, pessoal, vamos lá. Sobre análise SWOT, a gente acabou de falar na questão anterior, não precisa a gente falar de novo. Todo mundo já está sabendo o que é uma análise SWOT. Matriz BCG, eu falei por alto também, é aquela que faz uma análise do portfólio, ou seja, em que estágio está o teu produto. Então, ele aponta ali, olha, esse teu produto, por exemplo, é uma vaca leiteira. É aquele produto que já está maduro, que já traz muito resultado, mas você não precisa gastar tanto com ele, ou então ele está começando, ou ele é um produto de alto crescimento e alto resultado. Ou seja, ele vai te dizer basicamente em cada um daqueles teus produtos ou serviços em que estágio que ele está. E as 5 forças de Porter é você analisar ali a situação ali da tua organização de acordo com alguns fatores, de alguns que eles chamam das forças. Quais são essas forças? O poder de barganha tanto dos clientes quanto dos fornecedores, as ameaças de novos entrantes e de produtos substitutos e a rivalidade entre os concorrentes, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente mata essa questãozinha aqui. O poder de barganha de clientes e fornecedores é analisado ao se utilizar a matriz fofa. Pessoal, aqui você vê que o cara é maldoso mesmo, né, cara? O cara fala no enunciado de matriz SWOT e aqui ele inverte para a sigla em português. Então essa aqui a gente já sabe que é a matriz SWOT, né? Matriz SWOT analisa poder de barganha de cliente e fornecedor? Não. Isso aqui é o modelo do Porter. Então, a 1 aqui tá, ó, negativa. Vamos lá, segunda. As 5 forças de Porter permitem conhecer a concorrência para que possa classificá-las em oponentes, vaca leiteira, abacaxi, estrela ou em questionamento, interrogação. Isso aqui também não é do Porter, pessoal. Isso aqui é a matriz BCG. Matriz BCG é que vai identificar os teus produtos ou serviços de acordo com essa classificação aqui. Então, essa aqui também está negativa. Vamos lá, as duas primeiras erradas. Terceira, a matriz BCG utiliza 2 eixos para se fazer uma análise estratégica, que são a taxa de crescimento no mercado e a participação do produto no mercado. É exatamente isso, ou seja, dentro desse eixo que a gente vai encaixar aqui a vaca leiteira, o abacaxi, a estrela e por aí vai. Então, isso aqui, ó, tá ok. E é o nosso gabarito. Vamos lá, letra B de bola, só a terceira que está errada. Vamos lá para a próxima. Uma escola que utiliza a ferramenta 5W2H, quer dizer, desculpa, 5W, é isso aí, 5W2H, fez um estudo sobre uma reforma que deve ser feita no prédio da diretoria. As pessoas responsáveis pelo estudo entregaram o resultado em folhas numeradas de 1 a 7. O resumo dos estudos apresentados em cada folha foi: a folha 1 mostra que deve ser contratada uma empresa de construção para a execução do serviço. A folha 2 sinaliza o senhor João José da Silva. A folha 3 explica que a reforma é para adequar o setor à demanda de atendimento de matrícula. A folha 4 explica que algumas pessoas a serem atendidas ficam atualmente na área externa do prédio. A folha 5 diz que a obra deve ser realizada de 20 de agosto a 20 de outubro. A folha 6 descreve que o orçamento máximo previsto é de 25 mil. E a folha 7 tem descrito que a obra vai ser realizada no prédio da diretoria da escola. Conforme a ferramenta 5W2H utilizada pela escola, qual é a sequência que apresenta as perguntas referentes às respostas constantes nas folhas entregues e numeradas? Pessoal, eu acho essa questão muito maldosa. Por quê? Porque o 5W2H, ele vem exatamente desses termos aqui, que a questão está falando, que são termos em inglês. Então, por exemplo, pegando aqui a letra A, é o como, quem, o que, por quê, aonde,
quanto custa e que lugar, né? Então, seriam os termos de how, who, what, why, when, how much e where. Que somados, se você ver, tem um aqui com H, tem outro aqui com H, 2H, né? 2H, e tem 5 com W, reparou? Por isso que a ferramenta é 5W2H. Só que você tem que saber aqui, como ele não pôs em português, você tem que saber inglês aqui para entender o treco, né? Então, assim, por isso que eu acho que ela é maldosa. Porque isso não é uma questão de inglês, é uma questão de administração. Mas vamos lá. Relembrando, a gente tem aqui o como, o quem, o que, o porquê, o quando, o quanto custa e o aonde, né? Diga assim, onde será? Então vamos lá. Primeira questão aqui seria a folha 1, né? Folha 1 mostra que deve ser contratada uma empresa de construção para a execução do serviço. Então é o que? É o como, né? Como eu vou fazer aquele trabalho? Eu vou contratar uma empresa de construção para execução do serviço. Aí, a 2, eu sinalizo o senhor João José. É o cara, who, né? Quem? Vamos lá, quem? A 3, ele fala que a reforma é para adequar o setor à demanda. Seria o what, né? O que? O que? A folha 4 explica que algumas pessoas, a serem entendidas, ficam atualmente na área, ou seja, o why, né? O porquê. A folha 5 diz que a obra deve ser realizada nessa época, então é o quando, né? Quando será. Essa aqui, obviamente, é o quanto custa, né? Ele diz o dinheiro. E, por fim, tem descrito que a obra vai ser realizada no prédio da diretoria, ou seja, é o onde vai ser feito, né? Essa ferramenta nada mais é do que a ferramenta que ela descreve ali o plano de trabalho. Então é isso, vem para mim aqui. Para que serve o 5W2H? Exatamente para você determinar quanto custa aquela ação, quem vai ser o responsável, por que a gente está fazendo aquilo, quando que vai ser feito, por que vai ser feito. Então, para isso que serve a ferramenta do 5W2H. Só que no caso aqui da questão, o cabra tem que saber inglês, senão ele não mata essa questão. Ele não consegue identificar aqui, a não ser que ele tenha a capacidade de memorização de cada um desses termos, que, convenhamos, não é para qualquer um. Então, voltando aqui, vamos para a tela. O nosso gabarito é exatamente a letra A. Ou seja, começa ali com o how, ou seja, o como, e depois o quem é o cara, que é o João José. Então, aqui o who, que é o quem, o que, por quê, onde, quanto custa e onde será. Tá? É esse o nosso gabarito. O resto é tudo uma bagunça aqui, não tem muito o que explicar. Basicamente a questão foi invertendo os conceitos, mas o nosso gabarito é mesmo a letra A. Show de bola, vamos para a próxima. A gestão por processos é uma abordagem sistêmica dos negócios adotada nas organizações, que visa alcançar melhores resultados através do aperfeiçoamento dos processos de trabalho. Ao se analisar os processos conforme sua prioridade de execução e sua importância na organização, esses podem ser separados hierarquicamente. A sequência da hierarquia de processos numa organização, do nível mais alto ao nível mais baixo, conforme estabelecida na literatura, Pessoal, essa questão aqui é uma questão que mostra o nível de análise, digamos assim, que a gente está fazendo do processo, né? Então, se você for analisar ali, você tem desde um macro processo, aí cai para o processo, depois por subprocesso, e normalmente pouca gente erra isso. Ou seja, você olha aqui a questão, o que é um macro processo? Eu, por exemplo, poderia falar, olha, gestão financeira numa organização, vem para mim aqui, a gestão de pessoas, gestão de materiais, é um macro processo. Ou seja, é um grande processo que dentro desse processo existem inúmeros processos rodando, tá? Naturalmente,
é difícil você analisar um processo grande de imagem, assim, que estão envolvidos inúmeros e inúmeros processos. Para isso, normalmente, a gente vai mais a fundo, seria a gente aprofundar na coisa. Então, aí a gente olharia o processo. Então, por exemplo, um processo poderia ser treinamento, poderia ser recrutamento e seleção. Aí você vai mais abaixo ainda, você tem ali o subprocesso, ou seja, uma parte do processo, tá? Da mesma forma, um processo teriam vários subprocessos dentro ali. Então, o recrutamento seria, por exemplo, poderia ser um subprocesso dentro do processo de recrutamento e seleção. E aí, mais abaixo, você teria as atividades e as tarefas. É isso. Então, é macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. Show de bola? Vem para mim aqui. Então, nosso gabarito é logo a letra A. Você vê que é a mesma coisa, a banca gosta de fazer isso, né? Pega o mesmo conceito, ou seja, tá aqui, macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa, e aí bagunça, mistura isso nas outras alternativas para testar você. Pela minha experiência, pessoal, o pessoal erra muito aqui, ó, nesses dois aqui. Inclusive, tem muitos autores, não que falam dessa classificação, né? Mas muitos autores que tratam a atividade e tarefa como sinônimo, por isso que muita gente troca. Tá? Mas nesta classificação, ele considerou que a atividade era uma soma de tarefas. Tá? Então, só lembrar isso aqui, que nessa classificação de processo, ele considera a atividade, então, maior do que a tarefa. Só isso. Tá? Então, vamos lá, gabarito, letra A. Na atividade de gestão de uma organização, conforme as diversas formas de comunicação existentes atualmente, é fundamental entender como ocorre o fluxo de comunicação entre os colaboradores e as unidades setoriais que compõem a estrutura organizacional. Sobre esse fluxo, dadas afirmativas, e aí ele vai lá com aquelas 3 afirmativas para a gente saber se está certo ou está errado. Tomar uma água aqui, vem para mim aqui. Pessoal, vamos lá, isso aqui é questão sobre fluxo de comunicação. Questão também que é para você chegar na hora da prova, na hora que cai, você fala, rapaz, essa agora matar no peito e vou fechar. Porque não é questão para você perder em prova. Vamos lá. O que é fluxo da comunicação? É para onde está indo a informação, para onde está indo a comunicação. Então, você tem, basicamente, o horizontal e o vertical, tá? O próprio termo já te diz mais ou menos o que significa. Imagina uma organização. Se eu estou falando com o meu chefe, o cara que está acima de mim, é uma comunicação vertical ascendente, está subindo. Sou eu, bagrinha aqui, orelha seca, estou falando com o meu chefe, ela está subindo a comunicação. Show de bola, né? Se é o meu chefe falando comigo, também é vertical, só que é descendente. Ele lá, diretorzão, bacana, falando com orelha seca, descendente. Vertical também, mas descendente. E se sou eu conversando com outra orelha seca lá, amigo meu, é horizontal. Tá? Então, se a gente está falando do mesmo nível organizacional, pode ser também um setor conversando com o outro, tá? Ou um diretor conversando com o outro. Ou seja, a gente está falando do mesmo nível hierárquico, todo mundo no mesmo patamar, é a conversa que a gente chama horizontal ou lateral. E ainda existe a diagonal. Qual é a diagonal? É aquela que tanto muda o nível quanto muda o setor. Então, vamos imaginar que eu sou uma orelhinha seca ali do departamento de logística. E eu quero falar com o diretor de finanças. É o cara que está acima de mim, mas ele não é o meu chefe. Ele é o chefe de outro setor. Então, a gente chama isso de diagonal, ou seja, a comunicação está andando assim na diagonal e não vertical. Belezinha? Então, volta aqui e vamos matar. Primeiro, a comunicação ascendente vertical ocorre quando a informação parte do superior para o subordinado. E aí, o que tu acha? Pessoal, vamos lá, ele está falando aqui, é vertical? É vertical, mas não é ascendente. Ascendente, cara, é quando sai do subordinado e vai para o superior.
Se ela sai do superior e vai para o subordinado, ela está o quê? Descendo. Ela é a descendente. Então, essa primeira aqui tá errada. Vamos lá, segunda. A comunicação horizontal é aquela realizada entre unidades organizacionais diferentes, mas no mesmo nível hierárquico. Essa aqui tá bonitinha, essa aqui tá ótima. 3. A comunicação diagonal ou transversal é realizada entre unidades organizacionais e níveis diferentes, agora sim. Ou seja, não só eu estou falando com alguém que está acima de mim, mas eu estou falando com alguém de outro setor, outra unidade. Então, essa aqui também está certa e é o nosso gabarito, então, a letra D de dado. 2 e 3 apenas, é isso aí. Vamos lá, mais uma questãozinha. O quadro apresenta uma ferramenta utilizada na padronização de processos. Pessoal, a gente já falou sobre essa questão aqui, só que é aquela questão que falava sobre o 5W2H, lembra? Que era o who, when, where, what e tal. E essa é a questão, só que aí o cara fala aqui em português. Então, aqui o onde seria o where, o porquê seria o why, o como seria o how, o quanto seria o how much, o que seria o what, o quem, o who, ops, Wzinho vagabundo, o who, e o quando seria o where. Pronto. 5 Ws e 2 Hs. Tranquilo essa questão aqui. Questão gabarito letra B de bola. Matriz Gucci é a matriz que faz priorização, né? Matriz que faz, vem para mim aqui, que analisa por que é Gucci? De gravidade, urgência e tendência. Então, você analisa ali, por exemplo, qual é aquele problema que eu tenho que atacar primeiro, que eu preciso priorizar. Aí você analisa qual é o mais grave. Então, tem uma pontuação ali para se está muito grave, pouco grave e tal. Qual é a urgência, ou seja, quando é que ele vai estourar? E qual é a tendência, ou seja, ele está piorando rápido, ou ele pode ser um problema grave, por exemplo, mas está piorando devagarzinho. Então, dá tempo de eu resolver outro antes de lidar com ele, entendeu? Então, isso é uma matriz Gucci, não é o que a questão está falando aqui, volta para mim. Ciclo DMAIC é uma evolução do PDCA. Então, se você já estudou PDCA, o DMAIC é de definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Também não tem nada a ver com o que a questão está falando aqui. Método 6 Sigma também não é, e os 5 porquês é outra ferramenta também da gestão da qualidade, que o pessoal chama de análise de causa-raiz. Vamos próximo aqui. As abordagens da administração foram sofrendo alterações à medida que o contexto social, econômico e organizacional demandava novas especificidades. Dadas as afirmativas quanto às abordagens da administração, vamos lá. Primeiro, os modelos absolutos de gestão considerados mecanicistas, prescritivos e normativos, com foco nos aspectos formais de uma organização fechada, são típicos da abordagem neoclássica. Pessoal, não é da neoclássica. A neoclássica não é mecanicista. O principal autor relacionado com a neoclássica seria o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, muito conhecido pela administração por objetivos. Então, essa primeira aqui está errada. Vamos lá. Os experimentos liderados pelo Elton Mayo entre 1927 e 1932 fazem parte da abordagem humanística? Sim, está certinho essa aqui. E a abordagem estruturalista é muito ligada ao campo da sociologia. Essa aqui também está beleza. Nosso gabarito é, então, a letra D de dado. Letra D de dado aqui é o nosso gabarito. Vamos mais uma aqui. As funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções
não administrativas da empresa, pairando acima delas. Uma dessas funções, ditas administrativas, trata do relacionamento interpessoal entre os colaboradores da organização, em especial entre os gestores e os seus subordinados, buscando que o esforço coletivo dos colaboradores atinja os objetivos traçados. Assinale a alternativa que indica a função administrativa de que trata o texto. Pessoal, vem para mim aqui, questão sobre processo administrativo ou processo organizacional, que é sobre a gente definir ali o que são aquelas 4 funções ali: planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, pessoal, envolve ali você definir objetivos, como você vai atingir, quais são a tua visão de futuro, a tua missão. Basicamente é você tomar decisões sobre possíveis futuros que você vai enfrentar, análise de cenário, diagnóstico estratégico, tudo isso tem a ver com planejamento. Organização já envolve ali estrutura organizacional, centralização, descentralização, responsabilização, autoridade, distribuição, divisão do trabalho, departamentalização, amplitude de controle, ou seja, como você vai alocar recursos, como você vai agrupar as pessoas dentro da organização, quem vai fazer o quê, tudo isso tem relação com o processo de organização. Já o processo de direção é o processo que envolve basicamente o que a questão está falando ali. Você se relacionar com as pessoas, você motivar, você se comunicar, você liderar aquelas pessoas em busca de um objetivo. Ou seja, você fazer com que aquelas pessoas que você trabalha, elas coordenem os seus esforços e vão ali, trabalhem em busca dos objetivos da organização. E, por fim, o processo de controle, ou a função administrativa controle, que faz o quê, gente? Exatamente monitora, avalia o desempenho ali da organização, dos seus departamentos, das pessoas, para saber se eles realmente estão atingindo os seus objetivos. Não é o que a gente está falando aqui. Volta para a questão aqui para a gente matar. Está falando aqui, relacionamento interpessoal entre os colaboradores, buscando que o esforço coletivo dos colaboradores atinja os objetivos. Pessoal, isso aqui é a função direção. Tranquilinho, gabarito, letra A. Vamos mais uma aqui. Para Kotler, o planejamento estratégico pode ser entendido como um processo gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre os objetivos, as habilidades e os recursos de uma organização diante das oportunidades de mercado. Dadas as afirmativas quanto às características e as classificações do planejamento estratégico, você vê que a Coppev adora essas questõezinhas, né? Faz um enunciado, aí vem 1, 2, 3, e você tem que apontar o que está certo e o que está errado. Vamos lá, primeiro. O planejamento estratégico é aquele de curto prazo. Vamos lá, primeiro explicar isso aqui, né? Senão o pessoal reclama. Vem para mim aqui. Pessoal, níveis do planejamento. Quais são os níveis do planejamento? A organização é como se fosse uma pirâmide, né? Tem pouca gente lá em cima, por isso esse topo aqui é estreitinho. E lá embaixo tem um monte de gente, né? Beleza. São 3 níveis. Nível estratégico, nível do pessoal que manda. O nível tático, que é o nível intermediário, o nível gerencial. E o nível operacional dos orelhas secas. Qual é o foco? Foco nível estratégico é na organização como um todo, os seus desafios externos. Foco no longo prazo é um planejamento, em geral, mais genérico, ou seja, não vai muito no detalhezinho. Em geral, o presidente da organização não está preocupado como o Zezinho lá vai fazer especificamente a sua tarefa. Ele está preocupado com os grandes problemas, está preocupado com os grandes desafios, qual mercado que aquela organização vai atuar, quais serão os seus principais parceiros, as mudanças tecnológicas que podem afetar aquela organização, crise econômica, mudança regulatória, ou seja, o cara está pensando em grandes problemas. Longo prazo, mais abstrato, mais genérico. Vai para baixo, para o nível tático,
Aí o cara já é o gerente daquele setor, daquele departamento. Qual é o foco dele? Fazer com que aquele departamento atinja os objetivos, que ele contribua para que aquela organização atinja os objetivos dela. Então a gente está pensando o quê? Já no médio prazo, ou seja, já não está mais num longo prazo, como é o nível estratégico, e focado nos problemas ali daquele departamento, nos seus processos de trabalho, nas pessoas que trabalham ali. Então é mais detalhado, médio prazo. E aí vai para o operacional. Qual é a preocupação, gente, do planejamento operacional? De fazer aquelas atividades e tarefas ali, de fazer aquilo ali rodar perfeitamente. Então, bem mais detalhado, foco mais no curto prazo, entendeu? Então, é basicamente isso que você precisa levar para a tua prova, e sabendo isso, você mata a questão de nível do planejamento tranquilo, ó. Vem para mim aqui, vamos matar essas questões. O planejamento estratégico é aquele de curto prazo. A gente já pode cortar aqui porque é de longo prazo. De longo prazo. Planejamento estratégico não é de curto prazo. Aqui, de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa, aqui tá beleza. Busca antecipar fatores exógenos, ou seja, exógeno é externo, né? Ou seja, tirando esse longo aqui, a questão até estaria certa, mas com curto prazo aqui ficou errado. Então, vamos lá, a primeira está errada. O planejamento tático tem a finalidade de otimizar parte do que foi planejado estrategicamente, tendo um alcance temporal mais curto e de responsabilidade dos níveis intermediários da empresa. Tá certo, pessoal. Deixa eu explicar um pouquinho melhor esse começo aqui. Tem a finalidade de otimizar parte do que foi planejado estrategicamente. O que significa isso? Vem para mim aqui. O primeiro que é feito é o planejamento estratégico. O cara lá em cima define, olha, por exemplo, a empresa, eu quero entrar num mercado, por exemplo, quero entrar no mercado argentino. Quero entrar lá, dominar aquele mercado argentino. Aí eu viro e falo, olha, esse é o meu planejamento estratégico. Vamos imaginar que eu seja o gestor de recursos humanos ali, de gestão de pessoas daquele setor, daquela empresa. Na hora que o meu chefe vira para mim e fala, ó, Rodrigo, a gente vai entrar no mercado argentino. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, olha, a partir do momento que eu sei qual é o objetivo estratégico, eu tenho que ver o que eu tenho no meu setor que fazer para que a empresa consiga atuar no mercado argentino. Eu vou ter que contratar gente lá, eu vou ter que treinar, eu vou ter que motivar aquelas pessoas, ou seja, eu vou ter que desenvolver diversos processos que façam com que aquela minha organização consiga atingir os seus resultados estratégicos. Show de bola? Então volta para mim aqui. A 2 está beleza. Vamos lá, terceira. O planejamento operacional é um planejamento de longo prazo negativo. Aqui a gente já também corta aqui. Por quê? Porque é de curto prazo. O planejamento operacional é de curto prazo. Nível de responsabilidade alto, envolve grande volume de recursos. Aqui está errado, né? Então, nossa única alternativa certa é a 2, gabarito letra A. Vamos mais um aqui. Um concurso público se constitui em um elemento de gerenciamento de recursos humanos. A área de RH a que ele está relacionada é a D. Pessoal, aí fala de vários processos aqui de gestão de pessoas, ou de RH, né? Seleção de pessoal, avaliação de desempenho, plano de benefícios, capacitação e desenvolvimento, higiene e segurança do trabalho. Então, são todas áreas de recursos humanos, só que ele está perguntando o concurso público. Pessoal, concurso público, o que é, gente? É seleção, né? Isso aqui não tem muito nem o que explicar. É óbvio que é seleção. Existem inúmeras pessoas querendo entrar ali naquele órgão, naquela empresa pública, e você precisa selecionar aquelas pessoas. Qual é o instrumento que você usa? O concurso público. Beleza, é um instrumento de seleção. Não é avaliação de desempenho, porque as pessoas não estão trabalhando lá dentro. Tem nada a ver com benefício social ainda, a pessoa não está trabalhando lá, nem com treinamento e desenvolvimento, e muito menos higiene e segurança no trabalho, porque ninguém ainda nem entrou no setor. Então é muito fácil a gente cravar aqui, letra A. Vamos próximo aqui. Os estilos de liderança variam de acordo com as pessoas que exercem essa liderança.
há 2 estilos básicos de liderança. O primeiro deles é denominado democrático e o segundo autocrático. Uma das características do estilo democrático é ser orientado para. Pessoal, a questão aqui falou de 2, mas na verdade essa teoria dos estilos de liderança fala de 3 estilos, que é o autocrático, o democrático e o liberal. Ou tem algumas bancas que chamam de laissez-faire, de deixar fazer em francês, né? Vem para mim aqui, vamos lá. Basicamente, essa teoria dos estilos de liderança, como é que você identifica que tipo de líder é aquele líder? De acordo com a tomada de decisão. Então, o líder autocrático, por que ele é autocrático? Porque ele centraliza a decisão. Ele quer tomar a decisão toda sozinho. Então, tudo tem que passar por ele. Muita gente já trabalhou com um chefe assim, né? Aquele cara que tudo ele quer dar a palavra, tudo ele tem que dar o ok. Pode ser a coisa mais irrisória ali, mais, assim, rotineira, que tem que passar por ele. Esse é o líder autocrático, aquele cara que centraliza. O líder democrático já é aquele cara que envolve o grupo na tomada de decisão. Então, ele pergunta para as pessoas, ele está aberto à sugestão, ele envolve aquela equipe na tomada de decisão. E, por fim, o liberal, que a banca não trata aqui, seria aquele que delega tudo para a equipe que se vire lá, toma a decisão, e ele fica só mais distanciado, numa posição mais de dar uma consultoria de vez em quando e tal, dar um suporte e tal, mas quem toca mesmo o trabalho é a equipe. Como ela só está falando do democrático e do autocrático, vamos lá para a gente matar a questão. Uma das características do estilo democrático, então não está falando aqui do autocrático, e sim do democrático, é ser orientado para... Pessoal, se o cara tem um estilo democrático, ele está orientado para o grupo, não é para tarefa, não é para produção, nem para planejamento, nem organização. É o grupo, né? Gabarito letra A. Deixa eu botar aqui. Letra A. Vamos mais uma aqui. É comum que a descrição da estrutura de uma organização inicie-se com a observação do seu organograma. Organograma significa... Pessoal, um organograma, ele é aquele gráfico, né, que mostra para você quem trabalha onde. Então, é muito comum, você entra no site de uma empresa, de um órgão público, e você vai ter ali aquele quem é quem, né? Então, tem aqui o presidente, aí embaixo tem aqui diretor disso, diretor daquilo, diretor de mais não sei o quê, diretor de não sei o quê, aí embaixo tem gerente disso, gerente daquilo. Isso é um organograma, tá? Ou seja, é uma representação gráfica, é um diagrama que vai mostrar ali os cargos da organização, os níveis hierárquicos, quem está trabalhando em cada, digamos assim, como está dividida aquela organização. Basicamente é isso, para isso que serve um organograma. Você bate o olho ali e você tem uma visualização rápida ali de como é que aquela organização está estruturada. Então, vamos lá. O organograma significa o grau que as unidades de trabalho diferenciadas trabalham juntas? Não é exatamente isso. Atribuição de diferentes tarefas a diferentes pessoas também não é isso. A representação gráfica da estrutura hierárquica e da divisão do trabalho, agora sim, é esse o nosso gabarito, letra C. Processo em que diferentes pessoas e unidades, não é um processo, também não é um procedimento que liga as várias partes, é mesmo a representação. É um desenho, né, gente? Representação gráfica é um desenho que mostra a estrutura da organização. Letra C, o gabarito. Vamos mais uma aqui. O texto abaixo refere-se à questão a seguir. É praticamente impossível medir todos os resultados dos programas de treinamento e desenvolvimento, principalmente porque implicam em desenvolvimento e educação que, como vimos, envolvem longo prazo e múltiplos estímulos e experiências. A avaliação em treinamento é a arte do possível, sendo a mais correta aquela mais plausível e útil.
De acordo com essa lógica contextual, o pessoal está falando aqui dos tipos de avaliação do treinamento, né? E tem algumas classificações, mas uma das mais usadas ela divide nessas 5 situações. É avaliação de reação, que é basicamente você perguntar para o cara se ele gostou. Então, o cara saiu do curso, muitas vezes tem aquele questionáriozinho, né? Você gostou do curso, achou bacana e tal, que a gente chama, então, isso de avaliação de reação. Avaliação de aprendizagem, que é muitas vezes você aplica um teste para ver se o cara entendeu ali o que foi explicado, se ele compreendeu os conceitos, se ele saiu, digamos assim, basicamente, ele aprendeu aquilo ali que você quis ensinar para ele. Tem outro que é a avaliação de comportamento no cargo, que basicamente vai checar se ele está usando aquilo ali depois. Ou seja, não basta ele ter aprendido, mas o cara usa no trabalho, ele está pegando aquilo ali e, digamos assim, está aplicando no seu trabalho, que é o que a gente chama de comportamento no cargo. A avaliação de organização, ou seja, se a organização mudou alguma coisa nela depois do cara ter feito aquele treinamento, ou daquela equipe ter feito o treinamento. E, por fim, a de valor final, que tenta checar se mudou algum produto ou serviço da organização e, às vezes, alguns autores falam se teve algum retorno financeiro realmente, né? Então, vamos lá, vamos tentar matar essa questão aqui. Vamos lá. Letra A. No nível do comportamento, podendo ser medidos por meio de testes os conhecimentos do colaborador depois da realização do curso e compará-los aos anteriores, desde que tenham sido testados. Pessoal, se está falando comportamento, não é disso que ela está falando aqui. Por meio de testes, conhecimentos, aqui seria o de aprendizagem, né? Você mede por meio de teste se o cara aprendeu ou não. O do comportamento é para ver se o cara está usando no trabalho. Então, não é, essa letra A aqui não está certa. Letra B. No nível do aprendizado, descobre-se se está havendo transferência de conhecimentos do treinamento para o cargo. Pois é aí que se encontram os efeitos. Aqui o cara inverteu. Você vê que também aqui não é o aprendizado, aqui é o do comportamento. Ou seja, o cara está usando, né? Se está transferindo o que ele aprendeu para o cargo, ou seja, ele está usando no cargo, não é a letra B também. C, no nível das reações. São avaliadas a satisfação e as reações dos participantes em relação ao curso, aos instrutores, ao seu aproveitamento. Aqui está certo. Ou seja, o nível da reação é exatamente o que a questão está falando aqui. Se o cara ficou satisfeito, ele gostou do curso, gostou do palestrante, do professor, gostou da estrutura, é isso aqui, letra C, que é o nível mais superficial, né? Letra D, no nível do valor final, deve-se evitar tomar o retorno financeiro como único resultante do treinamento. As empresas, além de seu objetivo de lucro, também têm os de sobrevivência, bem-estar. Isso aqui é o seguinte, deve-se evitar tomar o retorno financeiro? Não é por aí, né? Você também avalia o retorno financeiro. E letra E, no nível dos resultados, podem ser medidos as potenciais competências geradas no treinamento. Isso aqui não tem nada a ver. Gabarito é mesmo letra C. Vamos mais uma aqui. Dadas as afirmativas abaixo quanto à natureza das organizações, vamos lá. Primeira, organização é um conjunto de pessoas que trabalham juntas numa divisão de trabalho para atingir um objetivo comum. Esse é das definições que o pessoal dá, inclusive, para a administração, né? De uma organização, de uma instituição. É um conjunto, ou seja, você usa pessoas e recursos para atingir um objetivo. Então, está perfeito essa aqui. O propósito de uma organização é contribuir com algo de valor para a sociedade. Isso é, produzir bens e serviços. As empresas grandes e pequenas que visam ao lucro fornecem bens e serviços e as organizações sem fins lucrativos fornecem benefícios públicos, tais como assistência, médica, educação, justiça e manutenção de estradas. Tá ok também. Uma organização que funciona bem atinge seu objetivo com os benefícios da sinergia. Sinergia.
Sinergia é aquele conceito, né, gente, que é a criação, que a questão está falando aqui, aonde a soma das peças dá um resultado maior, elas juntas, do que a soma delas separadas, né? Então, criação de um todo maior do que a soma de suas partes também está certa. Vamos lá. O gerente, também chamado supervisor, chefe de departamento, gerente geral, líder de equipe, coordenador, diretor de projeto, dentre outras possibilidades, é o principal ator de direção do trabalho, que geralmente é realizado através do esforço de uma ou mais pessoas. Tá beleza também, todas elas estão ok, então por isso o nosso gabarito é a letra E. Vamos outra aqui. Um dos pressupostos da atuação da administração está centrada na diferença verificada entre eficiência e eficácia. Um dos elementos centrais da eficácia é o D. Pessoal, vem para mim aqui, lembrando aqui o conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiente é aquele sujeito que gere bem os recursos da organização. Então, se você administra bem seu tempo, se você gasta menos recurso, tem menos esforço, ou seja, se você faz aquela atividade da melhor maneira possível, você é eficiente. Então, a eficiência tem relação com a gestão dos recursos, tem relação com utilizar melhor o tempo, com utilizar melhor o dinheiro, com a relação entre o que você bota e o que você tira, ou seja, o que eles chamam de outputs, inputs e outputs, ou seja, o que você põe e o que você retira. Então, tudo isso tem a ver com eficiência. Eficácia é você atingir aqueles objetivos que você se propõe. Então, para fazer uma comparação que seria eficiência e eficácia, se eu me propus a construir uma estrada do Rio de Janeiro até Petrópolis e eu consegui realizar, ou seja, a estrada ficou pronta, eu fui eficaz. Ah, Rodrigo, mas o cara gastou 3 vezes o que estava ali previsto para gastar. Então, ele não foi eficiente, mas ele foi eficaz. Da mesma maneira, você pode ser eficiente e não ser eficaz, não conseguir atingir o resultado. Agora, e a efetividade? A efetividade é você ter impacto, é você conseguir alterar realmente a realidade daquela população. Porque muitas vezes você tem ali, por exemplo, vamos imaginar, uma prefeitura decidiu construir uma outra escola pública num bairro. Tinha ali, por exemplo, uma escola pública e resolve construir a segunda. Aí ela se propõe, o objetivo qual é? Construir a escola pública. Aí vai determinar ali qual é o orçamento para construir aquela escola. Então você vê ali, depois dela construída, você viu, a escola foi construída? Sim, então foi eficaz. Ah, cumpriu o orçamento, gastou bem o recurso? Cumpriu, então foi eficiente. Mas aí você pode descobrir que, por exemplo, não tinha necessidade de ter outra escola ali, que, por exemplo, aquela escola original já conseguia atender a demanda que existia naquela população. Ou seja, aquilo que foi feito não trouxe impacto para mudar a realidade daquela localidade ali. Ou seja, aquela ação ali não gerou o resultado que se esperava, ou seja, não teve efetividade. É isso que você precisa saber para você matar esse tipo de questão. Vamos voltar aqui. Ele está pedindo o conceito de eficácia. Eficácia está relacionado com o quê? Com atingir os objetivos. Gabarito letra A. Não é cumprir tarefa e obrigação, não é treinar subordinado, nem resolver problema, nem fazer corretamente as coisas, que seria a eficiência. Eficiência. Vamos lá, letra A é o gabarito. Vamos mais uma aqui. As organizações transformam recursos para fornecer produtos e serviços com o objetivo de resolver problemas de seus usuários e das pessoas que as criaram. Assim sendo, é incorreto afirmar que quanto mais alto o grau de produtividade ou de economia na utilização dos recursos, mais eficiente é a organização. Pessoal, isso aqui está certo? Está certo. Então não é o nosso gabarito, que a questão está querendo o que está errado. O papel da administração é assegurar a eficiência e eficácia das organizações. Está certo também, né? A eficiência de uma organização está associada ao seu desempenho.
e a eficácia, a utilização dos recursos. Pessoal, a eficácia não está relacionada à utilização dos recursos, não. Esse aqui é o nosso gabarito. Vamos lá. Quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização é eficaz, está certo, ou seja, está relacionado aqui por atingir os objetivos. Belezinha, nosso gabarito é mesmo a letra C. Em relação ao modelo burocrático de administração pública no Brasil, é incorreto afirmar. Então vamos lá, tá querendo mais uma vez a questão errada, né? Letra A. A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas na qual o patrimônio público e privado eram confundidos. Nesse tipo de administração, o Estado era entendido como propriedade do rei. Tá certo isso aqui, pessoal? Tá certo. Não é o nosso gabarito. No modelo de departamentalização proposto por Max Weber, a estrutura administrativa era ocupada por funcionários recrutados via concurso público e promovidos meritocraticamente. Pessoal, meritocracia estava dentro do modelo burocrático? Estava, então também não é o nosso gabarito. O modelo de Weber foi uma das marcas da profissionalização da administração pública, sendo adotada pela maioria dos países desenvolvidos. Tá certo? Tá certo também. No Brasil, o início do modelo burocrático ocorreu durante o segundo período do governo Vargas, por meio de uma linha autoritária modernizadora. Pessoal, essa questão aqui é uma questão, para mim, num nível de dificuldade bastante alto. Até foge um pouco da linha aqui que a gente viu da banca. Vem para mim aqui, qual é o erro dessa afirmativa? Vamos lá, o governo do Getúlio foi o que buscou implementar o modelo burocrático? Foi. O problema é o seguinte, o Getúlio Vargas ele teve dois períodos no poder. O primeiro período foi de 30 a 45. Então ele entrou no poder ali no golpe de 1930 e ficou no poder até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Foi aí, nesse primeiro período, que ele criou o DASP e começou a implementar um modelo burocrático no Brasil. Depois entrou o Dutra, o Getúlio caiu, teve uma eleição, foi o Dutra, e aí quando o Dutra saiu, entrou o Getúlio, se não me engano, em 51 até 54, que foi esse segundo período do Getúlio Vargas. O erro da questão, volta para cá, é falar que ocorreu durante o segundo período do Vargas. Aconteceu no primeiro período do governo Vargas, mas convenhamos, o cara tem que ter um conhecimento bastante aprofundado de evolução do modelo burocrático no Brasil para ter matado essa questão que é o nosso gabarito. Letra E. No Brasil, esse período foi marcado por organizar a seleção e treinamento do funcionalismo público. Foi criado em 1938 o Departamento Administrativo do Serviço Público, que é o DASP, que implantou... isso aqui está tudo certo. E foi exatamente nesse período que a gente tem o início ali do modelo burocrático no Brasil e não no segundo período dele, do governo Vargas, que, se eu não me engano, é de 51 a 54, quando ele se mata, né, gente? Quando ele se suicida ali. É isso aí, vamos lá, gabarito letra D de dado. Vamos mais uma. É considerado um instrumento que representa a organização de etapas de um processo, facilitando sua leitura técnica com a utilização de simbologias, auxiliando na comunicação entre unidades, criando um legado organizacional e mantendo sua comunicação atualizada. O conceito tratado pelo autor Altamiro Damião prevê remete a que tipo de ferramenta? Pessoal, vamos lá. Que tipo de ferramenta? O que ele está falando aqui? Representa a organização de etapas de um processo. Facilita a sua leitura. Utiliza simbologias, símbolos. Pessoal, ele está falando de um fluxograma. A gente já falou o que é um fluxograma. É um instrumento para construir, descrever, mapear processos. Não é layout, não é quadro de distribuição do trabalho, não é o 5W, 1H ou 2H, dá no mesmo. Não é um formulário. É um fluxograma
Gabarito letra D de dado. Vamos lá. Dados os itens seguintes sobre a organização administrativa da administração pública. Vamos lá. As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado que executam serviços públicos em regime de parceria com o poder público, formalizado por contrato de gestão. Questão sobre as OS, né? É isso aí, tá certinho essa questão. O termo de parceria é um instrumento formalizado entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público para o desenvolvimento de ações conjuntas. Falando sobre o OCIP, também está certo. E descentralização é o fato administrativo que traduz a transferência da execução de atividade estatal a determinada pessoa, integrante ou não da administração. Tranquilo, né? Quando você transfere ali a execução de algum serviço público ou para uma autarquia, ou no caso de uma concessão, para uma iniciativa privada, um permissionário e por aí vai, né? Tá perfeito. Então, vamos lá, mais um tá certo aqui. Na desconcentração, o serviço é centralizado e passa a ser descentralizado. Pessoal, a questão aqui dá uma bagunçada e tá errada. Por quê? Desconcentração, pessoal, é quando você, digamos assim, você cria órgãos, né? Você existe aqui, por exemplo, a administração indireta, um ministério. E você cria, por exemplo, uma secretaria, uma coordenação. Você divide ali aquele ministério e cria um órgão ali dentro. Então, o serviço ali continua sendo centralizado. Agora, a descentralização é quando você passa, por exemplo, um órgão da administração indireta. Você pode ter, por exemplo, uma autarquia. Você tem desconcentração tanto na administração direta quanto na administração indireta. Inclusive, isso aí é muito comum a banca usar essa pegadinha, né? Falar, a autarquia criou um órgão, isso é desconcentração. Existe desconcentração dentro da autarquia também. Então, essa é a única que está errada aqui. O nosso gabarito, então, é a letra C. 1, 2 e 3. Vamos lá. Mais uma aqui. Dadas as afirmativas abaixo quanto às vantagens da centralização. Pessoal, o que é uma centralização? Você tem aqui a estrutura da organização. Centralizar significa que a maior parte das decisões é tomada aqui na cúpula. Quando eu descentralizo a tomada de decisão, significa que eu dou autonomia, dou poder de decisão para o pessoal da ponta, pessoal lá do nível operacional. Agora, ele está perguntando quais são as vantagens de você centralizar. Então, vamos lá. A primeira aqui, as decisões são tomadas por indivíduos com visão global da empresa. Isso é uma vantagem? Pode ser, ou seja, quando você tem a decisão sendo tomada só pelo... Deixa eu apagar aqui, só pelo pessoal que manda, ele tem uma visão global? Tem, muito mais do que o cara que está lá embaixo, né? Tá certo. Os tomadores de decisão são mais experientes e capacitados. Em geral, sim, né? Se o cara está lá em cima, normalmente ele já está ali há muitos anos na organização, já conhece há muito tempo aquela organização. Beleza. As decisões são mais consistentes com o planejamento. Também está certo. Não é aqui que começa o planejamento estratégico, aqui na cúpula? Então, se só ele está tomando decisão, eles têm, em geral, o planejamento mais na cabeça ali. Dominam mais aquele planejamento. Por isso, estão todas corretas, que é o nosso gabarito aqui, gabarito letra E. Vamos mais uma. As organizações de grande porte estabelecem diferentes níveis de autoridade para serem capazes de gerenciar suas atividades, tanto estratégicas quanto táticas e operacionais. Nesse sentido, a distribuição de autoridade nos diversos níveis organizacionais é conhecida como... Pessoal, isso aqui é como hierarquia. Ou seja, é aquela situação, né? Fulano manda no cicrano, que manda no beltrano, que manda... Isso é a distribuição de autoridade, quem tem poder de decidir. Gabarito letra E não é monarquia, não é adocracia, nem meritocracia, nem democracia. Tem nada a ver. Gabarito é mesmo a letra E.
É isso aí, vem para mim aqui. Eu espero que você tenha curtido as questões aqui da banca, que você faça aí um final de preparação show de bola. E é isso aí, te desejo sorte, um grande abraço e até a próxima.